Shalom todo mundo, paz do Senhor, boa noite, todos bem? Graças a Deus, obrigado por vocês terem vindo. Vamos dar continuidade. Então quase na metade já do nosso estudo, nossa sequência de entendimento para uma melhoria, um ajustamento das nossas vidas ao ministério do Espírito Santo. A busca pelo entendimento, compreensão e ativação do batismo com o Espírito Santo. E a compreensão, ativação e evolução da nossa dinâmica de contato com o Espírito Santo, bem como com o desenvolvimento da nossa vida espiritual e dos nossos dons. Nós estamos já então... É o quarto encontro com essa temática. Na semana passada, nós introduzimos, nós começamos a falar começamos a tirar alguns erros, algumas deturpações, conceitos errados que atrapalham as pessoas de passarem pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Algumas deturpações de entendimentos bíblicos e algumas distorções de pensamentos, de compreensões do que deve ser a experiência do batismo com o Espírito Santo. Em breve já vai estar editada a segunda e terceira parte na internet disponível para vocês assistirem, reassistirem, enfim, com as chaves bíblicas, com tudo que for necessário. Beleza? Nessa linha, nós vamos continuar hoje, espero que hoje dê para avançar bastante, porque hoje tem bastante silêncio, não está muito atrapalhado igual estava na semana passada. E também tem bastante gente, na semana passada veio poucas pessoas. Nós vamos então adiantar bastante para que a coisa fique cada vez mais aprofundada na palavra. E que nós possamos extrair verdadeiros conceitos e utilizarmos, que eu estou ansioso para fazer essas coisas de forma prática. Eu quero vocês batizados e avivados e ativados no Espírito Santo. Amém? Amém? Então peço um pouquinho de paciência para vocês. Essas coisas teóricas que parecem ser um pouco chatas, mas daqui a pouco, quando a gente entrar na prática, vocês vão até cansar falando, nossa, eu não aguento mais. Unção. Essa igreja só tem unção, só quer unção. Mas antes de nós nos esbaldarmos na unção, nós precisamos ter o embasamento teológico, o conhecimento de tudo que nós vamos fazer. Amém? Para que seja uma coisa inteligente e que vocês possam multiplicar o que Deus tem na vida de vocês através do ministério do Espírito Santo. Para que vocês tenham certeza do que estão fazendo. Nós estamos agora entrando na unção de Rubem, ativando, captando e vendo o que há no reino espiritual agora, debaixo da unção que foi alocada nessa época do ano sobre a tribo de Rubem, e ela nos exige um pouquinho de água, por favor. Alguém, um copo d'água, por favor. Minha voz está gasta, tá? Ela exige de nós um posicionamento, conforme nós vimos na quarta-feira. Ela exige um posicionamento de primogênito da nossa parte. As exigências que Deus requer de nós como filho e filha dele. E é impossível eu e você exercermos o papel de filho e filha de Deus sem a presença e o respaldo do Espírito Santo. Todos concordam com isso? Que sem o Espírito Santo é impossível nós caminharmos. Como eu falo, muitas vezes vocês estão cansados de ouvir isso. O nome da nossa igreja é Igreja Pentecoste. O nome da nossa igreja é Igreja Pentecostal do Povo Santificado. Então, há, já no nome, na identificação, a fixação de que nós andamos e dependemos totalmente do Espírito de Deus. Nós cremos que Jesus não conseguiu operar e fazer as coisas que ele poderia fazer sem o Espírito de Deus. E como é que eu confirmo isso na palavra? Lá em Mateus capítulo 2, capítulo 3, quando narra o início do ministério dele, quando ele saiu para fazer, a primeira coisa que ele se propôs a fazer
é passar pelo rito do batismo e de imediato ele foi batizado com o Espírito Santo. E diz a Bíblia que assim que ele foi batizado com o Espírito Santo, já no início do capítulo 3 ou 4, ou do 3 para o 4 ou do 4 para o 5, é do 2 para o 3, se eu não me engano. O Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado. E lá ele teve a primeira degladiação, o primeiro enfrentamento com a pessoa de Satanás, o próprio inimigo. Então você viu que Jesus não ousou a começar a pregar e a trazer o reino de Deus e a operar todas as coisas que a Damares citou aqui na abertura do culto, exercer a autoridade, o reino dele sobre os reinos animal, vegetal, natural, físico e espiritual, sem antes não ter sido revestido pelo Espírito Santo, que veio sobre ele pela forma corpórea de uma pomba. Se Jesus não ousou a andar como Filho de Deus aqui, sem o respaldo, o auxílio e o empoderamento do Espírito Santo, quanto mais nós, que somos muito mais fraquinhos, o que nós somos perto de Jesus? Se ele foi totalmente dependente do Espírito Santo, como que nós queremos andar como filhos de Deus aqui, seguindo o próprio Jesus, sem uma total interação com o Espírito Santo? E essa foi, depois da salvação, da nossa de Deus, da conquista, o Senhor nos comprou de novo, que nós estávamos perdidos, mortos. Depois do derramamento de sangue que nos proporcionou sermos salvos, o que nos capacita a viver como salvos é o Espírito Santo. Tá. O que vocês acham aí? Tá? Depois de Deus nos ter outorgado a salvação, o que nos capacita a viver como salvos é o Espírito Santo, gente. Ele que nos faz compreender a palavra. A Bíblia diz que nada nas Escrituras pode ser dita ou explícita ou compreendida se não for pelo Espírito Santo. E nada do que está posto aqui por nós pode ser desenvolvido e vivido se não for com o auxílio e o respaldo do Espírito Santo. É o início da nossa vida espiritual, é a base. Lá em Apocalipse diz que é o Espírito de Jesus. Lá em Isaías 11 dá uma série de partições que o Espírito Santo tem. Ele é o espírito de fortaleza, espírito de força, de temor a Deus. Isaías capítulo 11, leiam. E não, depois, em casa. Eu vou passar uma tarefa hoje para vocês. Mas Isaías 11 mostra as facetas, a forma das formas que o Espírito Santo atua. E nós vimos que a primeira delas é a do Consolador. Mas depois dela, vem as outras. Até como a doador dos dons, concebe os dons. E uma série de outras coisas que é possível fazer. E ousa dizer, as coisas que a Damares citou no início do culto, que Jesus fez, é outorgado à igreja, diga igreja, a fazer também pelo poder do Espírito Santo. Amém? Esse é o Espírito que nós vamos buscar e nos encher, para que esse nível de atuação esteja em nós, na nossa vida, no corpo e aonde o Senhor quiser manifestar. Se a sua vida não tiver o Espírito Santo, você fica depressivo, a gente fica sem noção das coisas. A gente não sabe para onde ir. O Espírito Santo que nos proporciona um contato um pouco mais próximo de Deus. A Bíblia diz que ele traz a mente de Deus para nós. Ora, é tão simples, gente. Ele traz a interpretação do que o Espírito Santo fala. E a Bíblia diz que o Espírito Santo comunica o que está no coração de Deus. Digo coração.
As coisas que você tem mais íntima no seu ser, coisas que só você sabe. Eu vou passar por uma coisa aqui que só eu sei, de mim, ó. Que forte, ninguém pode saber. O Espírito Santo vai lá em Deus e traz pra gente. É muito forte. É tudo na vida, todas as dinâmicas espirituais, todas as dinâmicas da vida nos proporciona ou a uma vida de ativação espiritual ou uma vida desespiritualizada, extremamente materialista. Ou, vou usar uns termos mais contemporâneos, ou você é transcendente, acessa o metafísico, ou você é mais racional. Depende da dinâmica de vida que você está tomando. No mundo pós-moderno, o incentivo é a viver somente um mundo físico, racional. Aonde o metafísico e o transcendente está sendo cada vez mais esquecido e combatido. As coisas espirituais são deixadas para trás. Aonde somente a nossa percepção física, os nossos sentidos físicos são responsáveis pela alimentação das nossas instâncias, sejam elas psíquicas, emocionais, físicas. Então está se incentivando, o mundo pós-moderno incentiva ao emudecimento e ao travamento dos nossos sensores, dos nossos sentidos espirituais. Até 7, 10 anos atrás, o mundo pós-moderno, moderno, incentivava ao outro lado. Ele não incentivava nós sermos não espirituais, incentivava sermos espirituais para o mal. A cultura, principalmente a cultura, a forma de se manifestar um reino se manifesta pela cultura. O reino das trevas incentivava o mundo moderno a buscar as coisas dark, a espiritualidade negativa, as coisas do inimigo. Então, seres era adorado, a cultura repercutia, tudo aquilo levava adoração e conjectura e união espiritual para o inimigo. Enquanto a igreja fornecia o incentivo à espiritualidade e ao culto ao Deus da Bíblia através do conhecimento da pessoa e interação com Jesus. Mas acho que eles perceberam que Jesus manda no reino espiritual e ele entregou essa autoridade para a igreja. Então não importa se as pessoas se enchiam de demônios através da cultura, das seitas, dos envolvimentos. A igreja continuou ganhando satanista, tem que ser politicamente correto, né? Pessoas de outras religiões, enfim, que ao nosso ver tem uma interação com demônios, com espíritos malignos. E a igreja, quando eles entravam em embate com a igreja, pelo nome de Jesus, ganhava. Ele falou, o único jeito de parar então, não é mais combater de frente. Porque até satanista a igreja liberta, então faz o seguinte, vamos parar, desincentivar as pessoas de viverem uma vida espiritual. Vamos começar pela igreja. Então a gente vai inventar um movimento cessacionista, nós vamos colocar filosofias, psicologias massivas, técnicas gerenciais, vamos transformar a igreja, vamos infiltrar pessoas lá, vamos colocar estabelecer na igreja uma cultura humanista, física, teórica, filosófica, e esquecer a espiritualidade. Esse negócio de falar em línguas, expulsar demônios, vamos deixar as pessoas, a igreja esquecer isso. E conforme a igreja foi realmente indo para esse lado, nós nos deparamos com um mundo pós-moderno onde cada vez mais, praticamente metade da igreja já não crê numa vida espiritual, quer viver a espiritualidade sem ter uma vida de dinâmica espiritual. E o mundo cada vez mais secularizado já não é mais já não tem mais aquela influência pagã, mas é uma que não é nem de um lado nem do outro. O que é pior. O que é pior. Nós vamos nos deparar com uma geração que ela, quando verem as coisas acontecer, ela não tem mais discernimento de nada.
As gerações de 10, 15 anos atrás, elas olhavam assim e falavam, essa coisa aí é feia, hein? É do diabo. Esse povo da igreja aí pode ser que tenha razão. Ainda havia um medo, ainda havia... Essa de agora vai falar assim, ela não vai fazer ideia do que está acontecendo. Por isso que o anticristo vai deitar e bordar em cima dessa próxima geração aí. Eles não vão fazer ideia do que é diabo, do que é demônio, do que é espírito. Não, essas palavras, gente, serão esquecidas. Anticristo, tudo isso vai ser coisa do passado, apagado das próximas gerações. Essas pessoas não vão ter a mínima capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é santo e profano, o que é de Deus e o que é do diabo. E estando no meio do muro, meu amigo, o meio do muro pertence a um inimigo. Seja quente ou frio, porque os mornos serão vomitados. É pior do que você estar do lado errado. É o pior estágio. Por isso que hoje nós estamos aqui, como uma igreja pentecostal, não negando o que Jesus conquistou para a igreja. E avivando, diga avivar. Avivando a nossa vida espiritual. Porque é a nossa vida espiritual que rege as demais áreas da nossa vida. É a vida espiritual que rege a sua vida emocional, sua vida intelectual, sua vida profissional, sua vida sentimental, sua vida financeira, qual seja a área que você for. Se Deus rege a sua vida, e nós sabemos que Deus é espírito, Ele é o ser espiritual. Então é impossível você não ter uma dinâmica de vida espiritual para reger a sua vida. A nossa visão está se desenvolvendo nesse rumo de resgatar, de tentar manter a chama, o fogo do Espírito aceso, nessa transição de geração que nós temos. Talvez nós sejamos a última geração pentecostal. Talvez nós sejamos a última. Porque aqui o anticristo vai sentar em cima, ela não tem nada de espiritual. Nada. Este é um copo de água pentecostal. Dando continuidade, nós vimos na aula passada que lá em Atos capítulo 2, quando nós começamos a ler, os discípulos de Jesus, cumprindo uma ordenança dele, ficaram em Jerusalém. Quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, eles se reuniram no cenáculo, num lugar específico, começaram a orar, enquanto lá fora estava tendo a festa de Pentecostes, ao redor do templo e no templo, muita gente, judeus de todas as províncias, milhares e milhares de judeus, comemorando. O pessoalzinho que seguia Jesus estava reunindo. Jesus já tinha voltado, ressuscitado, apareceu para eles e falou, fica aqui, espere cumprir a promessa. E aí mais ou menos eram umas 120 pessoas. Falou, gente, tá tendo a festa de Pentecostes, muito legal, vamos juntar ali, vamos orar um pouco junto, vamos lá. E eles se uniram, se juntaram e começaram a orar. E de repente um vento, diz que um som como de um vento impetuoso. Então, não estava assim, aí entrou um vento, não, entrou um som, diga som. Som, gente, o Espírito Santo se manifesta sumariamente através do som. Primeiro é o som. Depois viu-se, veja a ordenança. Viu-se línguas repartidas como de fogo. Então, primeiro, som e depois vê. Guardem isso, a sequência. Som, ouvir, né? Se desperta som, vai se ouvir e depois ver. Aliás, ouvir e depois ver. Ok? Ok? Isso está lá em Atos 2, do verso 1 até o verso 5, mais ou menos. E aí eles começaram, entrou, né, um som como de um vento impetuoso, como de um vento que não respeitava nada, um vento forte. Mas não era, tá soprando aqui, não. Entrou o som. Ouviu-se o som. Ouviu-se. Não ficou lá assim, ó, que nem os filmes faz. Tirou todo lugar. Não. Entrou o som.
O Espírito Santo, quando se manifesta, a primeira coisa que ele causa é barulho. Barulho. Depois se viu-se línguas repartidas. Aí começa a ver. Viu-se línguas repartidas como de fogo. E aí começou aquela bagunça toda lá. O barulho era tão forte, o som era tão forte, que lá fora ouviu-se, porque eram pentecostais. Pentecostais é barulhento, gente. E aí lá fora ouviu-se. Pensa, gente, eles estavam próximos, mais ou menos próximo, ao templo, onde estava tendo uma festa muito importante para Israel, para os hebreus, para os judeus, com milhares e milhares de pessoas. O barulho que estava naquele lugar foi tão alto, tão forte, o som, que eles começaram a emitir, que ouviram lá de fora. E as pessoas ouvindo lá de fora esse som ficaram curiosas em saber o que estava acontecendo. E começaram a explicar, que barulho é esse? O que está acontecendo? E aí viu-se, começaram a entrar e ver que o pessoal estava falando línguas. Falou, mas os que conheciam, né, aquele pessoal, esse pessoal aqui são todos hebreus, aqui é tudo daqui. Mas eu estou ouvindo eles falar a minha língua que eu falo lá na minha província. Tinha judeus que eram gregos, tinham judeus que eram de outras regiões, da Tunísia, enfim. Eles falavam, poxa, eu estou ouvindo a minha língua que fala lá onde eu moro. E eles estão glorificando a Deus na minha língua. Mas eles não são hebreus simples, judeus daqui? Como pode eles serem poliglotas desse jeito e falar essas coisas? E isso mexeu com a curiosidade do pessoal que chegou lá. O texto bíblico diz que eles ouviam, cada um ouvia o idioma da sua respectiva nacionalidade. Eles eram judeus por religião, não eram necessariamente judeus por descendência, e eles vieram de todas as partes do mundo civilizado para a festa de Pentecoste. Então tinha como se fosse, vamos lá, como se fosse, estamos aqui no Brasil, orando em português. Aí começamos a falar a língua que o judeu, por religião, que mora no Equador, que veio do Equador para cá, ele ouve nós orando no idioma dele, glorificando a Deus no idioma dele. O cara que está do lado dele, ouve, que veio lá do México, ouve nós falando. Aí o outro que veio da Arábia vem e ouve o pessoal glorificando e fala, mas o que é isso? Que loucura é essa? Ok? O texto usa o termo glóssia, começaram a falar em glóssia. Então, se começaram a falar em línguas, é a forma, em português, é a forma mais direta e assertiva de se traduzir. Vocês viram que num vídeo na semana passada, a pessoa colocou lá que, na verdade, o que está em Atos 2 não seria glossolalia, e sim xenoglóssia. E nós vimos que não, o texto diz glóssia. E se está glóssia no texto, então foi glossolalia. E o que é glossolalia? O que é glossolalia? Glossolalia, suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas quando em transe religioso, como no milagre do dia de Pentecostes. Então vamos lá. O que a Bíblia narra, eles começaram a falar em glóssia, ou glossolalia, né? É um fenômeno. Pessoas que por alguma experiência que a religião delas interpreta e proporciona para elas, faz com que elas falem outras línguas. Essas línguas podem ser típicas somente do ambiente daquela religião, ou, em alguns casos, podem ser idiomas existentes, catalogados. Quando é de idiomas existentes, causado pela impartição, pela experiência religiosa, glossolalia. Ok? Existe um outro fenômeno em que querem imputar a narrativa bíblica.
Vou repetir para ficar bem gravado para vocês. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Ao receberem a impartição do Espírito Santo, as pessoas que estavam lá no ambiente receberam do Espírito Santo a capacidade de glorificar a Deus em idiomas que existem, mas que eram idiomas estranhos a eles, ok? Vamos lá, vamos supor que eu comece a falar inglês pelo poder do Espírito Santo. The glory is only the God. All the glory, all the majesty to the Lord. Vamos supor que eu nunca tenha estudado, que eu não soubesse falar nada de inglês, e eu começo a falar pela minha experiência, pelo Espírito Santo. No meu contexto, eu digo que é pelo Espírito Santo. Isso é glossolalia. A glossolalia engloba também eu falar um idioma que não é conhecido, que não é catalogado, que é o Oricanta, Lamachei, Dericanta, Oromanaia. Fiquem isso frisados para vocês. Gente, existem duas formas de se falar em línguas pelo Espírito Santo. Ok? O que acontece hoje nas nossas igrejas é nós falarmos a língua que depois, mais para frente, chega a falar que é a língua dos anjos, que é uma linguagem espiritual, que é a língua do próprio Deus, que o Espírito Santo, entre o Espírito Santo, Deus e eu. Isso é o que mais comum acontece. Em momento específico, como aconteceu em Atos 2, ou em alguma temática específica, quando há pessoas de outras nações, e se Deus achar que há necessidade disso, Ele pode chamar a atenção de algum estrangeiro, fazendo com que alguém que está no culto fale a língua dele e profetize para ele e faça alguma coisa. Isso é o que aconteceu em Atos capítulo 2. Não pode se fazer confusão. O que está em Atos capítulo 2 não é o que acontece nas nossas igrejas. Ok? O que aconteceu em Atos capítulo 2, que é a capacidade de falar idiomas existentes, que as pessoas não conhecem, mas que pela necessidade de transmitir, chamar a atenção de algum estrangeiro, não é o que acontece na nossa igreja hoje. Quando começar a vir muitos estrangeiros, gente que não fala a nossa língua no nosso meio, aí o Espírito Santo pode achar a necessidade disso, e aí o Rodrigo começa a falar árabe, russo, para comunicar, trazer uma mensagem, chamar a atenção daquele estrangeiro que vir aqui. Tem coisa mais inteligente e prática que isso? Não tem. Mas os sensacionistas, as pessoas que combatem o falar em língua hoje dentro da igreja, combatem isso. Eles dizem que é um erro tão primário, tão fugaz, tão raso, tão pueril, né? E que nós não podemos cair nisso. Por isso que até quando você vai começar a estudar sobre o Espírito Santo, as pessoas vão direto em Atos 2. Não vai em Atos 2, porque Atos 2 não é o que você vai viver. Você vai falar em línguas espirituais, na linguagem que o Espírito do Senhor vai falar direto no seu espírito e te trazer a interpretação. Ou não te trazer, o Espírito Santo vai ficar orando por você. Depois nós vamos ver a aplicabilidade da oração e do falar em línguas. Como é que funciona, para que serve e como você vai fazer para desenvolver esse dom e como você vai extrair coisas, benefícios para a sua vida através desse dom. Não é isso. Então, é uma coisa muito clara, muito assertiva, e não é o que eu e você, não é o que a igreja está propondo, não é o que nós fazemos. Ok? Tudo bem, gente? Esses materiais erradinhos, esse pessoalzinho aí de internet, e que essas discussões saíram dos púlpitos e foram para a internet. Então, se você se deparar, o primeiro argumento que eles vão usar, vão falar, né, o Nicodemos da vida, os presbiterianos, os calvinistas, os cessacionistas, os da igreja metodista, presbiteriana, os batistas, que não são renovados, e os adventistas. A primeira coisa que eles vão falar é isso. Eles vão, porque eles misturam, né? Fala, mas lá em Atos dos Apóstolos houve uma mensagem para os estrangeiros. E esse Oricanta Labachúrias não é a linguagem do estrangeiro. Sim, porque não é mesmo.
Quando tiver uns estrangeiros no nosso meio, vocês vão ver vocês falando em outros idiomas. Enquanto não tiver, vocês vão falar o Lecanta Lamachuri. Tudo bem, gente? Deu para entender bem essa parte? Ok? Todos em paz, quando vocês começarem a falar o Lecanta Labachuri, o Lecanta Lamanaias? Tudo em paz? Vocês não precisam ficar falando what's your name e tal. Se houver a necessidade, eu particularmente já vi, estava num evento e tinha um pastor que era extremamente inculto. Inculto assim, você vê que era um homem simples. Um homem simples. Ele era espiritual top, mas a linguagem dele era rebuscada. Se eu não me engano, ele era da Bahia, do interior da Bahia, tal. Pois tudo bem, quando começou o reteté, o pé, tinha um americano lá escondido no meio da igreja. Pois o homem começou a falar inglês. Por que ele está falando inglês? Eu tenho pequenas noções de inglês, eu entendi o que ele falava. E aquele pastor lá, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele falando em língua, ele começou a falar várias coisas em inglês. Até que o cara que estava lá atrás não aguentou, o americano não aguentou, foi lá na frente, falou, esse homem está falando coisas da minha vida em inglês. Quando houver a necessidade, isso acontece, é coisa natural, gente. É coisa natural, simples de acontecer. É que não há necessidade disso acontecer no cotidiano da nossa igreja, porque todo mundo fala português. Tudo bem, gente? Ok? Não caiam nessa. Eles falam assim, olha, o que houve lá foi só uma capacitação para que os crentes pudessem ter ousadia e falar com as nações. Nada disso, porque não diz que eles continuaram falando os outros idiomas. Os apóstolos não continuou falando uma língua que eles nunca tinham falado. Foi só naquele momento. Foi só naquele momento. Senão, a gente não precisaria estudar idiomas para fazer missões, né? Para fazer missões, aí você vai estudar idioma. Não adianta você ficar orando. Não. Se houver alguma necessidade muito específica, o Espírito Santo quiser trazer uma mensagem latente. Tudo bem? Não vamos confundir com uma outra coisa que acontece, e infelizmente acontece também um pouco dentro da igreja. Então, nós vamos fazer um filtro para que nós não vamos induzir a você fazer isso. Você vai falar em línguas pelo poder do Espírito Santo, simples, tranquilo, e vai reter todos os benefícios desse dom. Tudo bem? Existe uma coisinha chamada xenoglóssia, que consiste no falar de forma espontânea em língua ou em línguas que não foram aprendidas, mas que existem. Que é o fenômeno de algumas pessoas falarem línguas catalogadas que pertencem ao sistema de comunicação global. E essas pessoas falam sem nunca ter estudado. Isso é um fenômeno psíquico que existe. Tá? E que não necessariamente é causado por uma experiência religiosa ou pelo batismo com o Espírito Santo. E a psicologia estuda ela, enfim. Existe uma linha da psicologia que estuda e justifica isso. A grande maioria é charlatanismo, mas nós vamos ver aqui que existe até casos bem interessantes. Não confundam isso, tá? Xenoglóssia. Aí aquela parte, nós vimos na semana passada que a Universidade de Pensilvânia fez um estudo, examinou pessoas que falam línguas, fez testes e percebeu que quando as pessoas estão falando em línguas espirituais, a parte do cérebro responsável pela comunicação não é acessada, que é aquela comunicação com a linguagem. Com o português, a parte do cérebro que faz a decodificação da linguagem, ela não é acessada. Olha que interessante, né? Quando se está falando em línguas. E quando se está orando normalmente no idioma convencional, acessa essa parte. Olha só que interessante, é justamente o que a Bíblia fala. Quem ora em espírito edifica-se a si mesmo. Não vai acessar a parte da comunicação da linguagem convencional de uma língua normal no cérebro, porque ela é espiritual, é do Espírito Santo para o seu espírito e do seu espírito vai para a sua mente. E tem casos que você não tem a interpretação ainda, não sabe o que está sendo orado, então não vai acessar mesmo.
O experimento, isso que nós mostramos na semana passada, o experimento da Universidade da Pensilvânia comprovou que o falar em línguas é exatamente o que a Bíblia está dizendo. Mostrei o vídeo para vocês, vai estar editado, tudo bonitinho. Vocês podem rever de novo com mais clareza, porque semana passada foi meio conturbado. Colocaram lá sensores, tudo, falam, olha, o responsável pela Universidade da Pensilvânia, e eu mostrei um trecho da reportagem da ABC. Então, acho que a coisa é meio séria. E o responsável por isso, ele falou, olha, num parecer, né? Ele falou, olha, gente, não dá para... Ele falou, eu, como cientista, não posso dizer que eles realmente estão passando por algo espiritual, mas que não é normal, não é conhecido, catalogado pelo homem, isso não é fato. Isso é o responsável pelo estudo. Ele conclui desse jeito. Ora, então temos embasamento até científico de que nós falamos falarmos em línguas é exatamente o que a Bíblia quer que nós façamos, que é algo totalmente espiritual para pessoas espirituais, para a dinâmica de uma vida espiritual. E a Bíblia diz que ela edifica. Edifica. O que é edificar? Trazer base, alicerce concreto, fortalece a sua fé, torna ela forte, te torna uma pessoa mais cheia de convicção. E fora as demais coisas que nós vamos ver no momento propício. Vamos dar uma olhadinha por curiosidade do que pode ser xenoglossia. Esse é o vídeo de uma apresentação de uma tese acadêmica. É um trecho de um vídeo de uma apresentação de uma tese acadêmica. Não é da PUC, mas eu tô com a PUC na cabeça, porque a Alessandra fez eu pensar na PUC essa semana. Depois eu coloco lá na legenda do vídeo qual que é a universidade. Vamos dar uma olhadinha nessa apresentação. Olha que curioso, o som está muito ruim. Tá? A qualidade do som está muito ruim. Mas vamos ver se dá para a gente compreender mais ou menos. Xenoglossia é o fenômeno parapsicológico de falar ou escrever sem fraudes outros idiomas, sem ter aprendido. Esse fenômeno foi estudado pelo pesquisador francês Charles Richet, prêmio Nobel em Fisiologia e pioneiro da parapsicologia. Pode ocorrer ou ter seu início em estados alterados de consciência, em crises psicológicas, acidentes traumáticos, em hipnoses ou sonhos. Fraudes. Para fraudar este fenômeno, a pessoa pode memorizar previamente palavras ou frases em outros idiomas e depois diz não saber como apareceu em sua mente. Ou pode ter pontos eletrônicos no seu ouvido com a ajuda de outras pessoas. Tipos de xenoglossia. Xenoglossia inteligente. O inconsciente aprende o idioma e passa ao consciente. A pessoa entende o que fala. Xenoglossia não inteligente. É a xenoglossia mais frequente. É a repetição de palavras ou frases guardadas no inconsciente ou captadas de alguém próximo. A pessoa não entende o que está falando. Falsas explicações. Através da história, se atribuiu aos demônios, espíritos, entidades sobrenaturais e até extraterrestres a explicação para tal fenômeno. Dependendo do ambiente e da crença local, a explicação era a superstição. Até hoje, muitos acreditam ser sinais de possessão ou provas da comunicação com espíritos ou entidades, uma pessoa falar uma língua que não aprendeu conscientemente. O próprio inconsciente dramatiza possíveis explicações. Por exemplo, se a pessoa acredita fortemente em contato com extraterrestres, pode dizer que um extraterrestre ensinou o outro idioma, ou até mesmo que é o extraterrestre que está incorporado nele. Causas da xenoglossia.
pantomnésia. O inconsciente memoriza tudo. A pantomnésia é a explicação mais frequente da xenoglossia. Em algum momento da vida, a pessoa escutou tais palavras ou frases. Exemplos. Uma senhora de 64 anos, em um acesso de broncopneumonia, começou de repente a falar em um idioma desconhecido por todos. Depois se comprovou que era o idioma hindustani. A senhora desconhecia completamente aquela língua. Foram necessárias longas e trabalhosas investigações para comprovar que até a idade de 4 anos, aquela senhora viveu na Índia. Desde aquela data, haviam passado 60 anos. Uma mulher, quase analfabeta, em estado hipnótico, recitava um texto em latim, língua que ela não sabia uma palavra sequer. Comprovou-se, porém, que anos atrás, um tio da jovem, um dia falou aquele mesmo trecho perto do quarto da moça que estava doente. Uma mulher em estado hipnótico recitou longos capítulos da Bíblia em hebraico, apesar de acordada, não conhecer nada daquela língua. Descobriu-se que ela simplesmente repetia o que ouvia de um rabino que tinha o hábito de ler a Bíblia em voz alta na época em que ela trabalhava para ele. Hiperestesia indireta do pensamento. Captar pensamentos de alguém perto. O pensamento captado por IP pode ser o pensamento consciente ou inconsciente, como sentimentos, lembranças e associações. Exemplos: a menina semi-analfabeta Ilga falava qualquer trecho de escritos em qualquer língua, contanto que sua mãe, perto, lesse mentalmente o mesmo trecho. O menino francês Ludovico falou inglês, espanhol e inclusive um pouco de grego, justamente as línguas conhecidas pela mãe, mas somente quando ela estava perto. E na ausência da mãe, só sabia sua língua natal, o francês. Talento do inconsciente. O inconsciente tem inteligência superior ao consciente e aprende muito mais rápido, armazenando na memória inconsciente tudo o que se leu ou ouviu, como centenas de filmes ou diálogos de vizinhos, por exemplo. O talento do inconsciente pode começar a entender e decifrar uma língua que não se conhece. Exemplo: uma jovem italiana de 17 anos, depois de uma forte crise de histerismo, assegurava que era grega, escrevendo em grego, falando em francês e inglês. Durante uns dias, esqueceu no consciente completamente o próprio idioma. Passada a crise, fala novamente em sua própria língua, esquecendo por completo os outros idiomas. Vejam este fantástico exemplo de talento do inconsciente de um brasileiro que aprendeu em sonhos, começando aos 7 anos de idade, durante 15 anos, 3 idiomas, o inglês, o alemão e o japonês. Seu inconsciente dramatizou nos sonhos a história de 3 meninos estrangeiros que o ensinaram. Não foi à toa que os garotos de São Francisco começaram a chamar Edvalson de galinha tonta. Afinal, não é todo dia que um morador da pobre cidade do norte de Minas amanhece lendo, escrevendo e falando inglês, alemão e japonês. Edvalson, que quando menino chegou a passar fome, conta que virou poliglota depois de um sonho, aos 7 anos de idade. 3 garotos vestidos de branco, um japonês, um alemão e outro inglês, teriam conversado com ele todas as noites durante 15 anos. O primeiro que aproximou de mim foi o Toshio, que olhou para o chão, né? Falou assim, levanta, fez um sinal assim, como se falasse. Levante sua cabeça. Ele falou assim, Hajime mashite, watashi wa Toshio desu, watashi wa Nihon karakumashita. Muito prazer, eu sou Toshio, eu vim do Japão.
e mostrou para o chão para o dedo, olhou, falou para mim, acenou e mostrou para o chão com o dedo, e escreveu a palavra. Kamiwa Aitonari. Deus é amor. Aí o Hans, o alemão, o lourinho, veio e falou assim, Sehr angenehm. Ich bin Hans, ich bin aus Deutschland. Aí apontou para o dedo, fez a mesma coisa e escreveu. Gott ist Liebe. Aí eu entendi, parece que eu tinha um transmissor que transmitia, né? Deus é amor. Aí ele afastou, olhou para o Paulo, né? Para o Paul, o outro lourinho lá, né? Aí o Paul veio e aproximou de mim e falou assim, Nice to meet you. I am Paul. I came from England. E a prova de que Edivalson, que tem apenas o primeiro grau incompleto, domina os idiomas, foi a reação desta professora alemã que dá aulas na capital. Edivalson não só leu a cartilha, como escreveu e conversou com ela. Können Sie auch einen Satz schreiben? Ja, prima. Die ersten Worte, die ist gelernt durch Traum, in den Traum. Ja, Ja. incrível. Eu nunca tinha aluno que chegou e lê direitinho. A pronúncia é muito melhor do que a pronúncia no meu português, né? Eu estudei português. Com o japonês foi ainda mais impressionante. A professora, que nasceu no país que Edivalson só conheceu com a ajuda de um amigo, resolveu fazer um teste. Ela escreveu no quadro uma questão que cai nas provas da escola. Edivalson tirou de letra, respondeu corretamente e ainda bateu papo em japonês. Para mim, é difícil de acreditar. Para se atingir a um nível desse, eu acho que, pela experiência da nossa escola, o aluno, pela carga horária de em torno de 2 horas e meia semanais, no mínimo leva 5, 6 anos. Hoje, Edivalson dá aulas gratuitas para as crianças carentes da cidade de São Francisco e vive de ajuda da comunidade. Na despedida, em inglês, falou do sonho que espera realizar com o dom que recebeu. And can help me, because I'm building school at my city. Ele quer terminar a escola de idiomas que começou a construir no quintal da casa dele. I travel. I thank you very much. Vocês viram? Nesse caso, no exemplo, parece que foi mais uma glossolada do que uma xenoglossia, porque ele associa um sonho que 3 homens de branco ficavam falando de Deus. Mas aí a reportagem secular não vai ficar falando essas coisas. Tentou ser o mais crua possível, tal, enfim. O fato é que se houver necessidade para engrandecimento de Deus, ele proporciona que nós falemos ou que alguém da igreja fale em necessidade de momento específico para chamar a atenção, para atrair, que fale outros idiomas. Mas o natural é que a gente fale o nosso idioma costumeiro pentecostal, ok? Como todo um idioma, você não começa, desde o nosso idioma natural, você não começa já o falando de forma extremamente eloquente. Você começa com beabá, né? Babebi, ó, bababá. Não é, gente? Não é, gente? Você se lembra como foi o processo de aprendizagem do seu idioma, ok? Do espiritual é a mesma coisa. Ao ser batizado com o Espírito Santo, ao começar a falar em línguas, você vai começar com o mais basiquinho, desde até gemidos inexprimíveis. Mas a pessoa está só tá falando em línguas no idioma espiritual. Depois, conforme ela vai se aplicando e continuando tendo essa dinâmica, ela desenvolve, ela vai falando de forma cada vez mais, ela tem mais aptidão ainda, mais aficção, mais dicção, e ela vai falando mais. E aí ela vai tendo a interpretação e a compreensão, o discernimento, e aí ela desenvolve, já vai para o dom de profecias, e aí o reino espiritual para ela começa a se abrir de forma... Eu não sei nem usar o termo.
Quando você começa a entender a linguagem que é dita no reino espiritual, aí você começa a entender as coisas que estão lá, e aí vem a carga de outros acontecimentos. Então é natural você primeiro começar a falar, a desenvolver, depois você começa a compreender, e aí o entendimento das coisas que estão lá somadas à sua fé fazem com que você tenha acesso, você vê as coisas, tem acesso a maiores revelações, e aí você começa realmente a ter uma interação completa com Deus, o qual você alega que serve. Aí você vai ver Deus, você vai sentir Deus, você vai falar com Deus e você vai entender o que Deus tem para você. Ok? Tudo bem? Uma das coisinhas, dos argumentos que utilizam, né, que até no vídeo que nós vimos na semana passada, é que ele alega que Jesus nunca falou em línguas, né? Mas tem um texto aqui, um trecho do texto majoritário, isso é facilmente refutado, porque Jesus, mesmo que ele não tenha falado em língua, Jesus é coerente. Vocês entendem que Jesus é coerente, gente? Mesmo que Jesus não tenha nunca falado em língua, nunca, né? Jesus fala em línguas. Mesmo que ele não tenha falado em língua enquanto esteve aqui, porque o Espírito Santo não havia sido derramado, então não tinha ambiente e não haveria necessidade ainda, não seria algo inteligente se ele começasse a falar em línguas, porque ninguém iria interpretar, ninguém tinha aptidão e o dom de interpretar, então não tinha coerência. Mas ele estabeleceu: vocês vão expulsar demônios, falar em línguas, curar enfermos. Tudo bem? Nós estamos em falar em línguas e vamos nos aprofundar também em expulsar demônios e também curar enfermos e tudo que a palavra nos proporciona, tudo que Jesus quer para nós. Amém, gente? Então, eu trouxe ainda aqui o print, né, do texto, mas é muito simples isso de compreender, não precisa nem ficar perdendo muito tempo disso.